E fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre o Dia do Pastor, que é um dia de homenagens, e é um dia, de fato, de homenagens válidas, merecidas, mas também um dia de reflexão para cada um de nós como igreja. E Jesus é o nosso bom pastor, Ele é o supremo pastor, mas Ele levantou pastores, Ele constituiu pastores para cuidar do seu rebanho. E diante disso, a palavra do Senhor nos fala, na epístola do apóstolo Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 2 a 4, ele faz uma advertência aos pastores, e ele diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele e não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Amém? Ser pastor é um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E é algo que, de fato, nos enche de prazer, de alegria, saber que somos tão falhos, somos pessoas comuns, e Deus nos dá esse privilégio de ser chamado para pastorear uma igreja, de fazer a obra do Senhor, e exatamente por causa desta obrigação que, na verdade, se torna algo que devemos fazer, não por ganância, como diz a palavra de Deus, mas com desejo de servir o Senhor, de fazer com amor aquilo que devemos fazer, traz de fato, por vezes, um cansaço físico e até emocional. E por isso, o apóstolo Paulo, ele fala na carta a Timóteo, seu filho na fé, aquele que era pastor ali na igreja de Éfeso, ele traz uma advertência, traz um conselho também, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 16, ele fala acerca do cuidado que precisa ter, e ele diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. E de fato, os pastores, eles cuidam da igreja, mas eles precisam de cuidado também, e é necessário que a gente tenha esse cuidado, e exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele traz essa advertência, ele traz essa lembrança, ele fala: cuide de você mesmo e da doutrina. Primeiro cuida de você. Quando você está no avião e você ouve aquelas orientações ali, uma das coisas que a gente ouve é exatamente isso, né? Se tiver alguma situação de emergência, as máscaras irão cair diante de vocês, e coloque primeiro em você, depois nos outros. É exatamente a mesma coisa. E ele fala sobre isso também no livro de Atos, no capítulo 20 e 28, está escrito que Paulo, ele mandou chamar os presbíteros, que são pastores da igreja de Éfeso, que eram pastores, e lá em Atos 20 e 28, ele disse assim, ele advertiu também, trouxe um conselho, ele disse: cuidem de vocês mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja pertence ao Senhor, mas Ele colocou homens, mulheres, pessoas que se colocam diante de Deus para se dedicarem à obra do Senhor, e de fato é uma grande alegria. Eu sou muito grato a Deus por esta igreja, sou grato por uma igreja amorosa, uma igreja que tem cuidado dos seus pastores, mas há alguns dados, algumas pesquisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nesse dia de reflexão, acerca do exercício do ministério pastoral, que traz algumas instituições, e tem uma instituição americana, a Barna Group, que fez uma pesquisa em 2022, e ela apontou alguns dados para a gente que nos chama muita atenção, e nesses dados, esta instituição, ela disse que 42% dos pastores consideraram abandonar o ministério, em algum momento. É um número muito alto, né? 4 entre 10 pastores, um pouco mais que isso. E daí ele fala também aqui nessa pesquisa que entre os pastores, os problemas de saúde física aumentaram de 7% para 22%, isso lá em 2022.
nessa proporção de crescimento deve estar um número bem maior. E daí então ainda foi registrado algo mais preocupante, que ele diz assim, que houve um crescimento de casos de depressão e até mesmo de suicídio entre aqueles que exercem o ministério pastoral. O ministério pastoral, como eu disse, ele é de fato um privilégio muito grande, é algo maravilhoso de se fazer, é algo que Deus nos chamou, mas é um ministério por vezes solitário. Algumas coisas, nós ouvimos muitas coisas, mas poucas coisas nós podemos compartilhar. Então isso por vezes leva a toda essa situação de depressão, de ansiedade, e algo que não está muito longe da gente. Conversando com alguns pastores amigos, a gente ouviu relatos assim difíceis, e são pastores amados por suas igrejas, mas apenas pelo encargo, de fato ali, toda a circunstância em que eles vivem, de pressão, de cobrança por vezes, que entraram em depressão. Um amigo pastor falou que ficou durante 3 meses, chegava em casa, chorava, não sabia porquê, e um outro me chamou mais atenção ainda, que ele falou de 3 anos, um pastor que já está há mais tempo no ministério, e algo para a gente pensar e refletir acerca de tudo isso. Há um outro dado também da Faculdade Teológica Sul-Americana, de 2023, em que eles observaram o seguinte: 75% dos pastores estão sujeitos a um nível de estresse extremo, simplesmente pela dificuldade do ministério, pela cobrança, porque somos humanos, somos pessoas semelhantes a cada um de vocês, mas às vezes nos sentimos como alguém que sempre está em dívida. Isso é uma questão humana, e diante de tudo isso leva a situações mesmo de depressão, de ansiedade, de preocupação, e eu mesmo já tive um momento de ficar assim. Poucas pessoas souberam disso, creio que não é um privilégio meu, muitas pessoas passam por isso, mas para a glória do Senhor, o Senhor restaurou o meu coração, o meu ânimo, e mudou completamente aquilo que eu sentia. Mas eu lembro de uma das vezes estar aqui na igreja, com a igreja fechada, orando ali atrás, as luzes desligadas, e pensando, o que eu estou fazendo aqui? Preocupado com algumas coisas. Já aconteceu situações da gente estar preocupado com irmãos, com pessoas enfermas, com várias situações, vários problemas que fazem parte desse encargo. E ainda nessa pesquisa, eles trazem também um outro dado que chama muita atenção, que fala que 90% dos pastores trabalham de 55 a 75 horas semanais. Imagino que seja semelhante a quem tem uma empresa, né? Quem tem a sua própria empresa. E de fato não é um trabalho que você vai para o seu trabalho, você encerra o trabalho e acabou. Ele continua, não importa o dia, não importa a hora. E o que a gente vê muitas vezes nos cultos, nas programações, é apenas uma parte disso tudo. Grande parte do trabalho ele não é visto, e a gente não precisa e não deve fazer nenhum marketing pessoal, isso não é necessário. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dá a recompensa, mas é algo que chama muita atenção também. E ele ainda diz que 45,5% dos pastores já tiveram depressão ou a síndrome de burnout, que o Ministério da Saúde define a síndrome como sendo um esgotamento profissional, físico, com distúrbio emocional, sintomas de exaustão extrema, e diante de tudo isso, leva a depressão, a ansiedade e muitas outras coisas. Também foi registrado em 2024 que essa síndrome ela é em decorrência do exercício pastoral em relação a algumas questões, para a gente refletir. Primeiro, a falta de suporte institucional. Nós não temos na nossa convenção um pastoreio de pastores, nós não temos nas nossas igrejas essa estrutura, e por isso falta, por vezes, esse suporte. Uma sobrecarga emocional e espiritual elevada, né? A gente ouve muitas coisas, mas como disse, a gente precisa guardar, e algumas coisas a gente não compartilha, não deve compartilhar, e ainda fala de pouco tempo para descanso e autocuidado. Mas algo que nós podemos pensar e concluir, que a igreja que cuida dos seus pastores,
a igreja que de fato ela tem essa preocupação, que honra os seus pastores, ela também é honrada e cuidada por Deus, amém? E pastores saudáveis geram ovelhas saudáveis, amém?